Hoje o tema do nosso estudo é quando a porta da graça se fecha no período da graça. Amém? Então, o tempo da graça é um período de perdão, de misericórdia, para todos aqueles que estão com os corações abertos para o trabalhar de Deus. No entanto, Jesus fez uma terrível afirmação em sua palavra. E hoje nós vamos meditar sobre esta afirmação que ele fez, né? Que está lá em Mateus 12, 31 e 32. Mas antes de continuarmos, dá um like aí no meu vídeo e se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda. Amém? Então vamos ler aqui. Capítulo 12 de Mateus, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, essa é a palavra forte que Jesus falou. Amém? A graça no grego é charis. Quer dizer que é um favor divino que nos concede salvação, perdão e vida eterna. Recebemos de Deus não porque merecemos, mas porque Ele nos ama, né? Em Efésios 2:8, fala também que a graça de Deus é uma capacidade sobrenatural que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. Porque por nós mesmos, nunca nós iremos conseguir essa força que nos capacita de vencer pecado, de vencer aflições, suportar, né, aflições desse mundo, né, que nós vivemos aqui nesse mundo. Então nós não tínhamos capacidade de enfrentar essas coisas se não fosse essa força que vem do Senhor, né? Quem consegue vencer o pecado sem a força do Senhor, né? Ninguém. Né? E cumprir o propósito de Deus também ninguém consegue se não tiver essa força que vem do Senhor. Né? Como diz lá em 2 Coríntios 12:9, diz assim, a minha graça te basta. Né? Então, com a graça de Deus, nós vencemos todas as coisas. Isso tudo acontece em nossas vidas porque nós damos liberdade para o Espírito Santo agir. Né? Então, essa graça vem sobre nós porque nós damos essa liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Mas e quando se resiste ao Espírito Santo, o que acontece? Né? Então, antes vamos entender o que é resistir ao Espírito. Né? Resistir ao Espírito é a mesma coisa que recusar a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Né? Está lá em João 16:8, vou ler aqui. Diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Né? Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, se nós recusarmos a voz do Espírito, nós estamos resistindo ao Espírito. Amém? Quando se endurece o coração em relação, né, ao arrependimento. Em Hebreus 3, 7 e 8, fala sobre o endurecer do coração. Então, quando nós endurecemos o nosso coração em relação ao arrependimento, também é resistir ao Espírito. Né? Ouvir a verdade e insistir a não crer, andar na incredulidade mesmo entendendo a verdade, também é resistir ao Espírito Santo. Exemplo, atribuir ao diabo o que é uma obra do Espírito Santo, como fizeram os fariseus lá em Mateus 12, nos conta a história que Jesus fez algo maravilhoso, né? E repreendeu um demônio de uma pessoa, e os fariseus disseram que ele era o demônio, né? Então, isso é falar que as maravilhas que Jesus fez, atribuir isso ao diabo. Também é uma resistência ao Espírito Santo. Né? Dessa forma, a pessoa fica com o coração endurecido até chegar o momento em que ela não sente mais o toque do Espírito. Hebreus 3:15 fala sobre isso. E isso acontece não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa resiste àquele que convence ela de se arrepender, que é o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela se apaga e deixa de revelar a verdade para a pessoa. A porta da graça se fecha
o perdão já não existe mais, porque não há arrependimento. Portanto, se uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não há mais chance nenhuma de salvação para ela. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. E se não tiver mais a luz do Espírito Santo nela, ela não vai ser convencida do pecado. O pecado para ela vai ser uma coisa normal, né? Na Bíblia existem poucos exemplos de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque, na verdade, a blasfêmia não é qualquer insulto devido a um momento de raiva, não é isso. Mas sim é um ato consciente e contínuo de rejeitar o agir do Espírito Santo na nossa vida. Não é algo que acontece a todo momento. Por isso Jesus nos mandou pregar o Evangelho, para que todos recebam o toque do Espírito e tenham uma chance de se arrepender. E muitas vezes a pessoa nem ouve o Evangelho e mesmo assim ela é tocada pelo Espírito Santo, né? De tanto que Deus nos ama. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, né? E até o último momento de vida da pessoa, Ele pode salvá-la. Mas aquele que ouve, que tem consciência da verdade e não se arrepende, mesmo que o Espírito Santo convença ele do pecado, esses não têm mais salvação, porque eles estão resistindo o chamado do Espírito Santo, a voz dele, né? Resistindo quando ele convence ele do pecado, né? Portanto, quem não sente mais culpa, quem não se arrepende mais, que não tem temor a Deus, já era. Está com o coração totalmente endurecido. E isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo, que é resistir ao Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Deus poderoso, a tua palavra diz em 1 João 5,16, Pai. Ó Deus, que não é nem para rogar, ó Deus, por pessoas que blasfemam contra o teu Espírito, porque elas se recusaram a serem tocadas por ele. Mas nós oramos neste momento, Deus, por todas aquelas que ainda têm chance, Deus, de arrependimento. E o Senhor conhece cada coração, Pai. Só o Senhor que pode julgar, Senhor, a respeito da salvação. Nós não podemos fazer isso. Por isso pedimos, Senhor, nos dá o discernimento, Pai, para que possamos orar corretamente, Senhor, por pessoas que realmente, Senhor, têm a chance, Senhor, de se converter dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus, Pai. Quantos cristãos, ó Deus, que já foram tocados pelo Senhor, Pai, ó Deus, e voltaram atrás nessa decisão. Ouviram a tua palavra, Senhor, tiveram chance de andar contigo, Pai, e se voltaram para trás, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, a tua igreja, fortalece a vida do teu povo, Senhor, para que seja um povo santo, um povo, Senhor, que sabe, Senhor, que andar contigo, Pai, é melhor do que qualquer outra coisa, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, vem reinar em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.